Obrigado, Juliano. Foi muito lindo. E bem-vinda a todos. Bonjour. Pela primeira vez, uma palavra francesa faz sentido. Junto com Martinho Lutero, João Calvin é um dos dois principais reformadores da história do protestantismo. Temos o prazer de receber o pastor Marcos Granconato, um dos maiores especialistas em João Calvin e calvinismo no Brasil. Graças a sua comunicação clara e eficaz, eles nos ajudaram a entender melhor a vida de uma pessoa que simplesmente revolucionou a história da humanidade. Bem-vindo, pastor e professor, esse show. Muito obrigado, Xavier. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu não sou talvez esse grande, o maior especialista do Brasil em calvinismo, mas é um tema que eu gosto muito e que afetou minha vida e ministério. Então, por isso, eu me debruço sobre esses assuntos e acredito que faz muita diferença isso. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, e vamos deixar o Instagram do senhor. Você quer reforçar, talvez você pastor uma igreja aqui em São Paulo? Obrigado por lembrar. Eu sou pastor da Igreja Batista Redenção, eu sou pastor lá, vai completar 27 anos, fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, no Tucuruvi, ali junto à Estação Parada Inglesa ou na Estação Tucuruvi do metrô. E temos as portas abertas para receber os queridos irmãos que estão nos assistindo. Vai ser uma alegria receber uma visita de vocês lá. Apareçam para nos visitar quando quiserem. Obrigado. E hoje vamos falar da biografia de João Calvino, que em francês seria João Calvin. Então vou fazer alguma pergunta e, lógico, vamos começar. Quando e onde nasceu o João Calvino? João Calvino é curioso porque muita gente associa João Calvino a Genebra, na Suíça. Mas João Calvino é francês. Ele nasceu em Noyon, a mais ou menos 100 e poucos quilômetros de distância de Paris. E ele nasceu no ano de 1509, no dia 10 de julho de 1509, ele nasceu lá. Ele era filho de um homem até de uma posição média, assim. O pai dele era fortemente ligado ao clero da cidade de Noyon. O pai dele era secretário do bispo de Noyon e também era fiscal do município. Então ele tinha uma posição boa, transitava ali na alta classe, conhecia pessoas da alta classe de Noyon, e isso possibilitou que ele até desse uma educação boa para o filho dele, para João Calvino. Sim. Mas ele nasceu nessa cidade, Noyon, em Paris, próximo, 100 quilômetros de Paris, mais ou menos. E foi 10 de julho de 1509, né? 10 de julho de 1509. Ele morreu novo. Ele morreu em 1564. Ele morreu novo, não tinha 60 anos quando morreu. E anotei que o nome de nascido era Jean Calvin. O nome foi um pouco transformado. Foi transformado, talvez. Ele fala em português João Calvin, falamos João Calvin. Em francês João Calvin, os americanos John Calvin. Mas o Calvin fica lá como sobrenome, né? E eu quero saber, porque esse século XVI, né? Qual era a situação política na Europa na época? Especialmente na França, né? Que se reforçou, às vezes. Nós que eu tenho passaporte suíço e francês, e às vezes eu acho que a gente pensa que ele é suíço. De um lado pode ser, mas a origem dele é francês, né? Então qual era a situação política da França nessa época? Assim, naquela época, no século XVI, época que nasceu João Calvino, note bem, 1509, né? A reforma, o evento que fez a reforma protestante eclodir na Europa foi em 1517. Calvino tinha 8 anos de idade quando isso aconteceu. Então Calvino nasceu numa época em que as ideias reformadoras estavam borbulhando ali, estavam tomando conta e se espalhando. E nós chamamos esse período, a época em que Calvino nasceu, e o período que ele cresceu, se desenvolveu e estudou, nós chamamos de o período do Renascimento, período renascentista e também humanista. E considerando a realidade desses dois conceitos, do Renascimento e do humanismo,
nós percebemos que esses dois conceitos, esses dois fenômenos culturais e sociais que aconteciam na Europa nessa época, enfatizavam muito o indivíduo em detrimento das instituições. E isso fazia com que a Igreja Católica perdesse um pouco da sua força. E fazia também com que os indivíduos, tendo a sua fé e a sua piedade mais valorizadas no campo individual do que da instituição, isso fazia com que eles se dessem a licença de criticar o catolicismo. Sim. Dizendo que o catolicismo era não tinha, considerando os padrões morais do catolicismo e todos os luxos e gastos por aí que os católicos e os bispos, a alta cúria realizava, diziam que, olha, essa instituição não tem condições morais de nos governar e nos dizer o que é certo e o que é errado, ou nos apontar o caminho da salvação. Então se davam essa licença. Sim. E na França havia um componente político. Você perguntou sobre a questão política. Na França, o rei Francisco I, que era extremamente católico, esse rei fez um acordo, houve um acordo entre ele e o romanismo e o Papa, em que ele tinha direitos sobre o clero francês maiores do que os direitos do Papa. Ele poderia determinar como funcionaria e quem deveria ocupar os cargos da alta cúria na França. Então, isso fez com que o Papa na França fosse menos odiado porque tinha menos poder. Então, o protestantismo na França teve uma dificuldade maior porque não havia essa repulsa tão grande contra o Papa, porque o poder dele era reduzido pelo poder do rei. Mas o rei era extremamente católico. O rei era muito católico. O rei, em 1515, o rei promoveu até uma cruzada. Queria levantar dinheiro, levantou dinheiro para a cruzada, vendendo indulgências na França. Então ele era muito católico, esse rei. E esse rei, então, ele via o protestantismo sendo defensor supremo da Igreja francesa, da Igreja Católica Francesa, sendo esse defensor supremo, ele se enxergava como alguém que tinha que suprimir qualquer movimento contrário. Então, nesse período em que a Reforma Protestante começa a tomar vulto na Europa, o rei da França ele se fecha para ela. Ele fala, não aceito nada que seja anticatólico aqui no meu país. Então, esse foi o contexto em que nasceu João Calvino. Certo. E também podemos mencionar que na Europa, né, tinha esse Império Romano-Germânico, o Sacro Império Romano-Germânico. Uma vez um historiador falou que tinha nada de romano, nada de germânico, né? Foi uma brincadeira, porque era bem complexa, que a gente não pode explicar, mas no tempo de Lutero, esse império, né, era um império, e o imperador, qual era o nome do imperador nessa Carlos época? V. É isso, né? Agora, temos que lembrar que nós não podemos olhar para a época de Calvino como uma época em que havia os países bem definidinhos lá. Sim. Por exemplo, Genebra era na Suíça, mas Genebra, a partir de 1536, era uma república independente, assim como outras cidades da Confederação Suíça. Eram repúblicas independentes, não havia esse conceito tão claro de países. Então, um homem saía da França, ia para a Suíça, não usava passaporte. Não havia toda aquela complexidade que há hoje, para você sair de um país e entrar em outro. Sim. Isso não havia. Porque não havia uma definição tão clara de nacionalidades, de nações, de países bem definidos. Então havia esse transitar aí. É muito, muito comum na época. Então isso deve ser levado em conta. Calvino, quando estava em Genebra, ele estava numa espécie de micropaís. Uma espécie de micro-república, ali como as cidades gregas do período antigo. Né? E ele estava lá. E essa cidade tinha sua autonomia e seu governo próprio. E ele, quando ele chegou lá, ele teve que se submeter a isso. Entendo. Talvez para ficar um pouquinho sobre o Lutero, e depois vamos falar só de Calvino. Você já mencionou, senhor, em 1517, Martinho Lutero publicou suas 95 teses, no que hoje é a Alemanha. Acho que podemos dizer que o Calvino veio uma geração depois do Lutero, nesse sentido. Sim, claro. Como eu disse, Martinho Lutero ele fixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg na Alemanha. Sim. É uma cidade pequenininha, muito pequenininha.
E Martinho Lutero era professor da universidade, ele saiu da universidade e foi até um extremo da cidade. Num extremo da cidade havia um castelo. Nesse castelo tinha uma igreja, e a igreja tinha uma porta. O que ele fez? Ele fixou 95 teses nessa porta do castelo, da igreja do castelo. E essas teses eram uma espécie de convite para o debate acadêmico. Era muito comum na época isso. Martinho Lutero não foi pioneiro em colocar teses na porta da igreja. E isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Quando isso aconteceu, claro que sentimentos reformistas já estavam borbulhando na Europa. Mas quando isso aconteceu, Calvino, como eu disse, era um garotinho, ele tinha 8 anos de idade. Então ele é um reformador, ele é chamado pelos historiadores de um reformador de segunda geração. Entendo. Lutero e Zwinglio seriam reformadores de primeira geração. Calvino, Farel seriam reformadores de segunda geração. Vamos falar mais tarde de Farel, né? Que tem um papel fundamental. Isso. Agora, ainda na França, em 1524, João Calvino foi para Paris para estudar. E ele estudou em uma faculdade de elite. A gente vai mostrar aqui uma foto de onde hoje é em Paris. Pode nos contar um pouquinho desse momento da vida de João Calvino, né? 15 anos. Ele era jovenzinho, ele foi para Paris porque assim, para você estudar teologia ou direito naquela época, você primeiro tinha que se formar em humanidades. Então o jovenzinho com 14 anos de idade, às vezes até menos, havia até um limite estabelecido. Com menos de 9 anos não pode entrar na faculdade. A faculdade tinha que ser no mínimo com 9 anos. O mínimo, assim, menos que isso não podia entrar. Porque tinha gênios que entravam na faculdade com 9 anos de idade. Calvino foi com 14, 15 anos de idade, 1523 mais ou menos, ele foi para um colégio chamado Colégio de Montaigu. Sim. Onde hoje em Paris, é onde está a biblioteca de Santa Genoveva, ou Santa Genevieve. A gente fala, em português a gente fala Genoveva, né? Deve ser Genevieve. Genevieve. Como? Genevieve, tá Genevieve. Eu vou ver. Tá bom. Mas então, vamos jogar uma foto aqui, né? Então, é uma biblioteca que hoje pertence à Sorbonne, à Universidade de Paris. Mas na época era um quarteirão completo, um quarteirão todo, onde funcionava o colégio. Assim, quando fala colégio de elite, né, depende, assim, porque assim, havia 4 tipos de alunos no colégio de Montaigu. Tinha o aluno bolsista, que não tinha dinheiro nenhum, ele morava lá e comia lá, e tudo por conta do colégio. Tinha o aluno de um nível um pouquinho mais alto, que ele pagava para morar e para comer no colégio. Tinha o aluno um pouquinho mais alto, que ele alugava uma casa perto do colégio e estudava lá. Era o caso de Calvino. Calvino era dessa classe. E tinha, claro, aqueles que eram muito, muito, muito pobres, eles trabalhavam no colégio para poder comer e estudar, trabalhavam arduamente lá limpando latrinas, limpando cozinha e tudo mais, que foi o caso de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, o príncipe dos humanistas, como é chamado, ele estudou em Montaigu e ele estudou nessas condições, uma pessoa muito pobre. Então era um colégio assim, a gente fala colégio de elite, mas tinha muito piolho lá, muito piolho. O Erasmo de Roterdã, ele fala assim, ele faz uma brincadeira, o pessoal pergunta assim, você estudou aonde? Ele fala, eu estudei em Montaigu. E aí perguntam, então você está cheio de sabedoria? E ele responde assim, não, estou cheio de piolhos. Porque tinha muito piolho no colégio. E um cheiro muito ruim das latrinas. A rua de trás, ou melhor, a rua ao lado do colégio, era onde o colégio despejava todo o esgoto da cidade. Entendo. Então o mau cheiro era grande, os móveis velhos, tudo muito rústico, então era difícil. Mas era um colégio bom. E tinha 4 mil alunos, né? 4 mil Agora, você vai em Paris, não existe mais esse colégio, né? Ele agora é outro prédio, né? A gente mostrou foto. A biblioteca agora. Biblioteca, né? Mas também passou lá uma pessoa muito famosa, né? O Inácio de Loyola. Fundador dos jesuítas. Dos jesuítas, isso já... Sociedade de Jesus. Mais para frente, no período da Contra-Reforma no período da Contra-Reforma Católica. Né? Entendo, né? Ele é o fundador dos jesuítas com uma medida contra-reforma. Inácio de Loyola. Sim. Bom, a gente pode falar que ele se formou num colégio, talvez não de elite, mas um colégio aprender coisa, né? Interessante na humanidade, né? Um colégio conceituado para adquirir a formação em humanidades. Humanidade, né? Que está relacionado com filosofia, letras, tudo mais. Então ele se formou grego, né? E a partir dele podia decidir se estudar medicina, direito ou teologia.
A partir daí ele poderia época, né? ir nessas direções na época. Em 1531 ele obteve um diploma de direito. Isso, foi em Orleans. Orleans, né? Acho que em francês é Orléans, para Orléans. as pessoas que vão... Orléans, isso, Orléans. Talvez tenha algum que fala francês. Isso, ele foi para lá e estudou. Alguns teólogos hoje pensam que é importante a influência de se formar em direito, um jurista. Sim, para ele fez muita diferença. Eu também me formei em direito, para mim fez muita diferença, mas em outros aspectos. Tá. Né? Assim, para mim foi importante estudar direito para aspectos assim ligados ao governo da igreja. Mas para Calvino estudar direito foi importante na questão do trato com o texto original. Entendo. Calvino teve muita influência de mestres juristas humanistas, como Guilherme Boudet. Guilherme Boudet, que ele conheceu em Orléans, ele aprendeu com Guilherme Boudet o retorno às fontes, ad fontes, o retorno às fontes, estudar no original. Sola escritura, né? Isso, e aí ele aplicou isso para a sola escritura. O retorno às fontes, o estudo do texto original dentro do contexto literário e histórico e a aplicação daquele texto num contexto atual. Ele aprendeu isso estudando direito e depois ele aplicou isso à teologia. Entendo. Por isso que a obra dele é fantástica, né? Porque ele fez o certo. Sim, certo é isso. O certo no trato com o texto é isso. Em 1532, ele escreveu um livro sobre as obras de Sêneca. Né? Desculpa a pronúncia, um filósofo da escola estoica. O senhor acha que estoicismo, né, realmente, não sei se eu estou falando certo, mas eles acreditavam que a única maneira de ter uma vida boa era acreditar mais na razão e não confiar em seus sentimentos. É assim, o estoicismo ele pensa o seguinte, que o segredo da felicidade é você não se deixar levar pelas paixões. Então, o domínio próprio por assim dizer, o domínio, o controle das paixões é, por assim dizer, a virtude por excelência. Esse é o estoico. O soldado estoico é aquele que recebe a notícia que sua família morreu e ele permanece firme, inabalável no seu posto. Então, ele é o soldado perfeito, porque ele não é abalado por paixões. Então, o estoicismo exerceu muita influência sobre os pais da igreja, especialmente no Ocidente. Os estoicos procuram ter uma vida muito reta, bem regrada e tudo mais. E Sêneca ensinava isso, controle das paixões. O imperador Marco Aurélio, ele era estoico. Mais na frente, né? Lá atrás, no século II. Porque Sêneca quase nasceu no tempo de Jesus, 4 antes do Cristo. Sim, né? Sêneca é contemporâneo de Paulo. Sêneca foi conselheiro de Nero. Então, o Sêneca escreveu uma obra chamada De Clemência. E o Calvino, o que fez? O Calvino escreveu um comentário sobre essa obra, De Clemência. E, assim, o estoicismo não influenciou Calvino na sua teologia. A teologia de Calvino não é estoica. Calvino é um pouco estoico no seu jeito de viver, mas a teologia de Calvino não é estoica, não foi influenciada por isso. Mas o que Calvino escreveu nas Institutas sobre como governar, sobre o governo civil, sobre a necessidade do uso da misericórdia e da clemência no trato com o criminoso, isso Calvino obteve também de Sêneca. É a única influência de Sêneca no livro De Clemência sobre Calvino nas Institutas. Entendo. Obrigado, né? Em algum momento, né, o Calvin terá de deixar a França. Por quê? Também a gente pode ver que ao final o Calvin, ele chegou quase para ser um burguês, né? Se formou para ser um advogado, não sei se na época o jurista. Mas aqui começa aqui seus problemas, né? Por que ele vai começar a ir em outro lugar? Porque ele sai de lá, né? É porque assim, ele foi para Orléans, depois voltou para Paris. E em Paris, na Universidade de Paris, ele começou a demonstrar ideias evangélicas reformadas. E aconteceu que no ano de 1533, 3 anos antes dele compor as Institutas, o reitor da universidade, chamado Nicolas Cop, ele, no dia de Todos os Santos, na capela da faculdade, ele enunciou um sermão que era fortemente marcado por conceitos reformados, luteranos, evangélicos.
E por causa disso, ele foi hostilizado. Mas disseram, espalhou-se a notícia, que quem escreveu o sermão dele foi Calvino. Aí o Calvino se viu numa situação perigosa e ele fugiu lá de Paris. Para piorar, no ano seguinte, em 1534, houve o episódio dos panfletos. O que aconteceu? Um panfletista ali de Paris, ele espalhou por toda a França, por várias cidades, ele espalhou panfletos dizendo que a missa era algo blasfemo, atacando a missa. Ele conseguiu colocar panfleto até na Câmara do rei Francisco I. Sim. O rei Francisco ficou louco com isso e estabeleceu normas de perseguição contra os evangélicos franceses. Entendi. Aí Calvino teve que se esconder, porque ele era já um suspeito, a polícia foi na casa dele e tudo mais, então ele teve que fugir, fugiu para Angoulême. Ficou lá, escondido ali por um tempo lá, e foi lá que ele começou a compor as Institutas. A primeira edição é de 1536. Ele estava lá em Angoulême, e começou a aproveitar a biblioteca ali do bispo local e tal para fazer o seu trabalho mais conhecido, né, que são as Institutas. As Institutas, né? É. Que depois vamos falar, né? O que você mencionou, imagino que também se define caso dos cartazes, a Fer de Placar, né? Isso. Essa aí. Isso. E você O caso dos acredita, cartazes. o senhor acredita que é nesse momento que a conversão de Calvino, porque alguns autores não sabem exatamente, é um processo, né? A conversão dele foi por essa época. Nessa época, né? Mas a gente não sabe ao certo quando. Quando ele fala, na introdução dele, do comentário dos Salmos, ele fala da conversão dele, mas não diz exatamente quando foi. Mas foi entre 1530 e 1533, foi a conversão dele, quando ele percebeu que aquelas coisas ligadas ao evangelho, à verdade bíblica, as proposições, as propostas dos humanistas bíblicos e tudo mais, aquilo começou a despertar uma paixão muito grande dentro dele. Ele situa a sua conversão nessa época. Nessa época. E em 1536, né, o João Calvin, o senhor já mencionou, publicou a primeira edição das Institutas da Religião Cristã. Isso. Que, para mim, que fala português, né, um pouco francês, instituta não é uma palavra muito moderna, mas a gente pode substituir por resumo, instrução, né, talvez. Instituto pode nos levar mais à instituições, né? As instituições, isso, né? Aquilo que o cristianismo ensina, né? Sim, que ele tem nos seus estatutos. Talvez é uma simplificação, mas eu acho que, para mim, se eu falar um resumo do que é a religião cristã, e depois vamos falar um pouquinho, né? Sim. Agora, nesse momento, ele também vai para Basileia. Basileia, que hoje é a Suíça, né? Mas na época, não sei se foi uma cidade, né? Ele vai para Basileia. Porque depois desse instituto, ela teve uma editora, né? Sim. Você quer comentar um pouquinho sobre esse instituto? É assim, as Institutas, hoje é uma obra de 4 volumes. Hoje é 4 volumes. Hoje é uma obra grande. Porque a edição que nós temos, geralmente a edição que é feita aqui no Brasil, que é publicada aqui, é a edição de 1559, que é a última edição que foi feita 5 anos antes dele morrer. Então, ela é grande, é uma obra grande e completa. Agora, a primeira edição não era assim. A primeira edição era pequena. Era um livro de 15 por 10, né? Sim. 15 por 10, e tinha 520 páginas. Era grossinho, né? Sim. Mas era considerado um livro de bolso, porque os bolsos na época eram grandes, então, então eu colocava lá no bolso. Mas assim, era um livro menor, só 6 capítulos e tudo mais. Depois, com o passar do tempo, 1540, ele tem outra edição também, ou 41, não me lembro agora. Foi ampliando essa obra, né? Foi ampliando. Mas assim, é uma ampliação que não implica em mudanças de conteúdo, mas ampliação do conteúdo. É interessante observar que a teologia de Calvino, comparando a de 1536 com a de 1559, é a mesma, só que ampliado. Mas foi assim. E aí, esse livro dá visibilidade a ele. Quando ele chegou em Genebra, e Farel soube que ele era o autor das Institutas, né? O livro já tinha dado visibilidade para ele em pouco tempo.
Então Farel, baseado nisso, pediu para ele ficar. Sim. Porque o livro realmente causou um impacto positivo, diferente da obra De Clemência, da obra sobre o Sêneca, que ele escreveu. Essa obra não teve impacto nenhum, não teve muito sucesso nenhum essa obra. Achei interessante de mencionar que as institutas foram escritas em latino. Que era, imagina, o inglês da época, o grego do tempo do Cristo, uma língua mais globalizada, né? Sim, porque na verdade ninguém podia nem entrar na faculdade, que como ele entrou no colégio, a gente fala colégio, mas é faculdade, né? Quando ele entrou no colégio de Montaigu, ninguém podia entrar no colégio de Montaigu, por exemplo, sem falar latim. Ah, tá. Isso não podia, tinha que entrar já sabendo latim. Sim. Então era uma língua muito comum. E sou um exemplo, né? Meio anacrônico, né? Estudei numa universidade na Suíça 20 anos atrás. E era em alemão, em Zurique, né? Eu estudei no Politécnico de Zurique. E hoje eu recebi a informação que os alunos estudam todo mundo em inglês. Quer dizer, o alemão já era. É isso aí. Agora é a língua franca, né? Então, na época, eu sei que anacronismo é perigoso, mas era o latim. Era o latim. O tempo do Cristo era o grego, então cada período, né? Sim. Acho que não tinha uma... Depois teve a edição francesa, tudo mais, Sim. porque ele queria que chegasse na França. Ele produziu muita literatura na língua francesa. Sim. Mas as institutos a princípio eram em latim. E em janeiro de 1537, o João Calvi começa o seu ministério com passou em Genebra. É bom lembrar que a cidade de Genebra se tornou-se protestante 2 anos antes, em 1535, né? Influência de Farel, né? Que os americanos falam de William, em francês Guilherme, né? Guilherme em francês, né? Alguns traduzem, outros não, é sempre difícil, né? Traduzir um nome não, né? A gente fala aqui no Brasil, Paulo, a gente fala Guilherme, né? A gente fala Guilherme, né? Seria... Aqui no Brasil é Guilherme Farel. De fato, Guilherme Farel, ele junto com o Pierre Viret, aí eu acho que eu falei certo, Viret. Sim, perfeito. Né? Pierre Viret, eles dois eram pastores financiados pela cidade de Berna, na Suíça, que era uma cidade que já tinha abraçado a reforma. E eles quiseram implantar a reforma em Genebra e financiaram e patrocinaram o Guilherme Farel, o Viret, para irem para Genebra. E eles conseguiram, em 1535, um ano antes de Calvino chegar, eles conseguiram abolir a missa. Isso foi uma grande revolução, porque quem governava Genebra antes deles, e ainda nessa época, era o Ducado de Saboia, católico, que dominava tudo, não só Genebra, mas a região. Isso gerou uma revolta enorme. O Ducado de Saboia, católico, cercou Genebra para retomar o poder, porque Genebra, os líderes de Genebra, os membros do Pequeno Conselho de Genebra, estavam fazendo acordos com outras cidades protestantes. E o Ducado Católico de Saboia, que tinha dominado a cidade desde o século XII ou XIII, percebeu que estava perdendo poder. Então, quando viu que Genebra estava se tornando independente, ele cercou a cidade. Mas Berna mandou exércitos e libertou a cidade de Genebra. E a cidade, então, estava livre, nasceu a República de Genebra, libertada por Berna. Farel, que já estava ali, junto com Viret, começaram então a implantar com mais ousadia sua reforma e descobriram que Calvino estava lá uma noite, de passagem. Sim. E quando descobriram, foram falar com ele, olha, nós estamos aqui num momento crucial. A cidade está no momento certo para implantar a reforma, estamos livres para fazer com que a reforma seja fixada aqui em Genebra. Você tem que ficar na cidade e nos ajudar. E Calvino disse, não, de forma nenhuma. Eu quero sossego. Eu estou indo para Estrasburgo. Eu só passei por aqui porque a estrada para Estrasburgo, de Paris para Estrasburgo, estava fechada por causa da guerra. Mas Calvino teve que fazer um contorno para baixo, ele teve que descer, dar uma volta enorme e resolveu dormir em Genebra, justamente nessa noite. Farel foi até ele e falou assim, não, você não vai mais embora, você tem que ficar aqui. Ele falou assim, não, eu estou indo para Estrasburgo, onde eu quero estudar com tranquilidade, sossego, paz e segurança. Paris eu não tenho segurança, né? Na minha cidade não tenho segurança, em Estrasburgo eu vou ter sossego. Sim. Tem lá uma colôniazinha lá de franceses lá e tudo mais, eu vou estudar lá. Farel disse assim para ele, olha, você não pode ir, você tem que nos ajudar. Ele falou, não, eu não vou ficar, eu vou embora. Aí Farel amaldiçoou Calvino. É isso, a história é incrível. É incrível. Eu estava ouvindo para amaldiçoar. É incrível. Ele chegou e falou assim, olha, ok, então Deus amaldiçoe a paz que procuras para estudar.
visto que diante de uma causa tão nobre, tu te recusas a oferecer ajuda. Quando ele falou isso caiu como um raio em cima de Calvino. Calvino era jovem, tinha 27 anos. 27. Caiu como um raio em cima dele. Aí então Calvino viu que ele tinha que ficar. E ficou. Ficou. E permaneceu em Genebra. Só ficar 2 anos, não sei. Só 2 anos. Né? Ele ficou 2 anos porque mandaram ele embora. Né? Mas assim, ele ganhou uma reputação muito boa, porque 3 meses depois, ele chegou em agosto. Sim. Em novembro. Tá muito frio, só para as pessoas saberem, né? Oi? Nesse mês é muito frio, só para ter um contexto, né? Não sei se tem um impacto, né? Novembro. Então, ele chegou nessa época e ele ficou meio apático, talvez até por causa do clima, como você mencionou, né? Ele ficou bem assim, apático ali, meio de lado ali, como auxiliar apenas, um jovenzinho ali, auxiliando, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que em Lausanne, a cidade de Berna promoveu um debate entre católicos e protestantes em Lausanne para tentar conquistar Lausanne para a fé reformada. Sim. E o que Berna fez? Chamou o Farel e o Viré para debater com o orador católico em Lausanne. E eles resolveram levar Calvino como ajudante. E Calvino foi. Mas assim, Calvino foi como um auxiliar apenas. Só que na hora do debate, Farel e Viré começaram a apanhar. Eles não estavam indo bem no debate. E o representante católico cresceu. O debate é meu. Sim. E começou a falar e argumentar e isto e aquilo, e os reformadores não conseguiam responder aos argumentos dele. Então Calvino, que até então tinha ficado quieto, disse o seguinte: olha, posso debater? Mas é fantástico isso. Né? Eles disseram, já está perdido o debate. O lado advogado dele, talvez, né? Talvez. Né? Vá. Xavier, quando Calvino entrou no debate, foi um massacre. Ele massacrou o oponente. Foi como Pelé entrar em jogo. Entendo. Foi como se o Pelé fosse um desconhecido e pedisse para entrar no jogo. E aí, então, deixassem, né? Vamos deixar esse moço aí jogar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quando ele entrou, ele destruiu o oponente dele. Ele citava os pais da igreja, decora. E dizia o lugar, inclusive, na página. Falava assim, isso aqui está no meio da página tal, da carta número tal, de tal pai da igreja. Então ele arrasou. É um gênio, né? É um gênio. Por isso que entrou na história. Né? Sim, aí descobriram, aí perceberam, não somente perceberam que ele era um homem de um talento fora do normal, mas ele próprio percebeu. Ele próprio se descobriu. Nisso aí. Ele percebeu que ele tinha condições de ir para cima. Se revelou para falar. Se revelou como alguém mais psicanalítico. Exatamente. Né? Ele descobriu que ele era. Eu sei que eu posso ir para cima. Né? E aí, então, ele começou a se destacar bastante. Ele ficou 2 anos em Genebra. Depois, em 1538, né, ele foi expulso de Genebra, né? E porque ele queria impor regras muito rígidas ao genebrino, né? Bom, que o autor fala, né? Os biógrafos. Ele para Estrasburgo. Hoje é na França, na época, não sei se era uma cidade também, estado. Independente, né? Ficava na França, né? Na França, mas talvez com mais liberdade, né? Sim, porque tinha lá também a reforma lá, feita pelo Martin Bucer. Martin Bucer era o líder da reforma lá na França. E tinha uma comunidade francesa. Calvino ficou cuidando dessa comunidade francesa, comunidade evangélica francesa, Calvino pastoreou. Então, você emocionou. Parece que ele gostou de Estrasburgo, né? Gostou. Hoje é uma cidade linda, pequena, um pouco do interior, mas se um dia você passa lá, faz muito tempo que eu não fui, é uma cidade bonita, né? E lá ele tinha 20 anos de idade, anotei. E parece que... Não, tinha mais. Mais? 1538... Ele tinha 29 anos, mais ou menos. 29, chegou lá. 20 anos, desculpa. Mas parece que ele está se divertindo muito, vai se casar, né? É um tempo bom da vida dele, né? Ele se casou com uma viúva. Uma viúva, né? Que tinha 2 filhos, chamada Idelette de Bury. Ela morreu em 1549, deixou ele viúvo. Que tristeza a vida dele. Ela morreu bem antes dele. Ele morreu em 64, ela morreu em 49. Mas ela era uma esposa muito boa para ele. Ele gostava muito dela. Tinha esses 2 filhos do primeiro casamento. Calvino teve um filho com ela, mas que morreu logo depois. Ele não teve mais filhos, né? Morreu logo depois que nasceu. Vida familiar trágica. Bom, na época sem antibiótico, né? Eu sou farmacêutico, eu falo que a gente não imagina que era a vida
100 anos atrás, teve a metade das crianças morrendo, enfim, no Brasil, na Suíça, não teve nenhuma diferença, porque a ciência, mas vida trágica, né? Trágica. Na família assim, dele. as pessoas, a mortalidade infantil era muito grande, né? Ele mesmo como morreu novo e sofreu muito. Calvino, tinha muitas doenças. Ele tinha enxaqueca, ele tinha pedra nos rins, ele tinha hemorroida, gota, ele tinha problemas intestinais, ele tinha problemas muito graves. Então ele era um homem muito, muito triste. Calvino era muito fechado. Fechado, né? Bom, em setembro de 1541, anotei aos 32 anos de idade, ele foi convidado a retornar a Genebra. Né? Depois a gente está indo nessa... Isso. E a partir daqui, acho que ele não se muda mais de Genebra, né? Não, ele não Por sai isso mais. que a gente, muitas vezes, tem uma associação entre Genebra e Calvino, mas a gente vê que não é tão assim. No final, tem uma parte francesa em Estrasburgo, mas a grande parte dele fica lá em Genebra, nessa cidade-estado. A grande parte fica lá porque ele... Assim, ele foi expulso porque não aceitaram o rigor dele. Era rigor em que sentido? As pessoas falam que Calvino foi o ditador sanguinário de Genebra. Essa é a lorota mais chocante, gritante que alguém já pôde inventar. Calvino nunca governou Genebra. Ele não podia, ele era estrangeiro. Ele não tinha direitos, ele não tinha direitos civis. Calvino não podia votar. Calvino não podia portar armas, Calvino não podia ocupar cargos públicos, Calvino não podia tomar decisões políticas. Calvino era um pastor estrangeiro. Tinha 3 classes de cidadãos em Genebra nessa época. Os cidadãos que podiam pertencer ao pequeno conselho municipal, que governava a cidade. Tinha uma segunda classe que eram os burgueses, eram estrangeiros que tinham direito de votar em algumas funções públicas, eles tinham ali algum poder político. E tinha os habitantes. Os habitantes não tinham direito nenhum. Calvino era um habitante. Ele não tinha direito de nada. Ele podia ser pastor, mas mesmo as decisões pastorais dele estavam sujeitas à aprovação do Conselho de Genebra. Então, Calvino, quando foi expulso de Genebra, ele foi expulso porque não aprovavam o seu pastorado muito rígido, em 2 áreas. Ele exigia a presença de todo mundo nos sermões dele. Era obrigatório na igreja. O pessoal ficava louco dizendo: nós nos livramos do Ducado de Saboia, que era um sistema opressor. E agora tem esse homem, um estrangeiro aqui, obrigando a gente na igreja. E o segundo fator é a excomunhão. Ele queria excomungar pessoas que não tinham uma vida cristã correta. E o conselho municipal era contra isso. Então, por isso ele foi expulso com Farel e foi para Estrasburgo e ficou lá. Então, nunca foi um ditador. Ele nem depois, quando ele voltou. Sua opinião. Quando ele voltou em 1541, ele também continuou com o mesmo problema. Por que Genebra trouxe ele de volta? Ele diz o seguinte: olha, ficou um vácuo religioso na cidade e os católicos quiseram preencher esse vácuo. O cardeal Sadoleto começou a escrever cartas para os crentes de Genebra, né, convidando-os a voltar ao catolicismo. Os políticos viram: olha, precisamos dos reformadores de volta porque a cidade está solta, moralmente e religiosamente. Sim. Então convidaram ele para voltar. Ele voltou. Mas ele não conseguiu exercer poder. Ele só teve um pouco mais de liberdade, porque ele nunca se tornou cidadão. Nunca. Ele só conseguiu um pouquinho mais de liberdade em 1555. De 1541, quando ele voltou, até 1555, ele continuou sem poder nenhum, de decisão nenhuma. Essa ideia que inventaram aí, que falam alguns livros, que ele matava pessoas e condenava à morte, e todo mundo morrendo... Tudo isso é lorota. Ele nunca teve poder político em Genebra. Nunca. Eu não sei de onde tiraram isso. Entendo. Esse programa a gente não vai falar muito de teologia, né? Infelizmente. Espero que o Senhor volte outra vez. Quem sabe? Mas tem uma pergunta sobre... costuma-se dizer que Santo Agostinho teve uma grande influência em seu trabalho. O Senhor concorda? Sim. Concorda, né? Sim, porque... Especialmente sobre a predestinação, que hoje fica marcado no pensamento coletivo. É porque, assim, quando Calvino estudou em Montaigu, o Colégio de Montaigu tinha uma vertente nominalista, que não dá para explicar agora o que é, que era uma nomenclatura ligada ao escolasticismo, né? Nominalista, realista e tudo mais. Né? Tinha uma corrente nominalista em Montaigu, que era dominante, que se chamava
a via agostiniana moderna, que era contra o pelagianismo. Sim. E dizia que o ser humano é salvo só pela graça de Deus porque o pecado dele impede que ele se volte para Deus. Então isso marcou fortemente a mente de Calvino na época de Montaigu. E quando você lê as Institutas, você percebe muitas citações de Agostinho. Ele chega a afirmar o seguinte, olha, Agostinho é totalmente nosso, ou seja, Agostinho não é católico. Agostinho é totalmente protestante. Então a presença de Agostinho na teologia dele é incrível e dominante, não há dúvida nenhuma disso. Tá bom, parênteses. Ele é agostiniano. Agora o Calvino, né, a gente já falou, é conhecido por suas famosas Institutas, né? Mas ao final ele também era um pastor simples, né? Eu estava lendo que algum autor fala que fez mais de 4.000 sermões, não sei se esse número. Sim, eu também não sei o número exato, né? Mas ele era um pregador expositivo, ele pregava versículo por versículo. Ele adotava esse modelo da exposição bíblica que, inclusive, por causa da influência que ele recebeu na época em Orleans, quando ele conheceu o trabalho de Jacques Boudet. A exposição de versículo por versículo. Sim. E ele fazia isso ele pregava praticamente todo dia. Ele pregava sobre o Antigo Testamento num determinado momento da semana, sobre o Novo no outro momento da semana, mas expondo a Bíblia toda. Então ele trabalhou muito com isso. E ele também se entendia como alguém que tinha uma vocação pastoral e tinha que cuidar da igreja de Deus para que a igreja fosse pura. Ele tinha uma preocupação muito grande com a pureza da igreja, a disciplina na igreja e tudo mais. Né? Isso que gerou antipatias. Mas ele não era um homem afável. Esse é o problema. Ele não era aquele pastor de abraçar, ele não era simpático. Então, Calvino não era um homem simpático. Pelas doenças, pelas dificuldades. Pelas doenças, né? O próprio perfil dele tem um perfil muito fechado. Muito intelectual, né? Um intelectual fechado, ele é mal-humorado. Mal-humorado, né? Talvez não tanto que Lutero, né? Li um livro sobre Lutero, uma psicanalista. Mas Lutero era mais agressivo, mas Lutero era mais brincalhão também. Brincalhão, né? Vulgar, às vezes. Às vezes até vulgar. Mas o Calvino não, o Calvino era muito fechado, introspectivo, ali, amargo e tudo mais. Isso ajudou os seus inimigos a o atacarem. O Jerônimo Bolzec, que escreveu a biografia dele em 1577, difama ele terrivelmente, sem nenhum documento para provar. Mas atribui a ele os piores vícios da terra, e isso aí, os católicos se apegaram a isso, espalharam isso, e é triste, porque protestantes hoje em dia acreditam nisso. Os protestantes acreditam em difamações que católicos divulgaram sobre o seu inimigo maior da época. E é triste ver protestantes acreditando naquilo que os seus inimigos da época promoveram. Né? Porque hoje a gente fala de fake news, né? É fake news, sem dúvida. Eu falei isso porque tenho a impressão, né? É um pouco a mesma coisa que Van Gogh, né? Que também era calvinista, aliás. Van Gogh, que hoje considera o maior pintor da história da humanidade, por alguns, né? Para a maioria, na verdade. Ele não era famoso no tempo. Van Gogh era pobre, Tenho a impressão aqui que o Calvino, porque hoje o Calvino é um monstro sagrado. Eu falo que tem no top 10 do maior pensador da humanidade, com Platão, com Nietzsche, com Aristóteles. Ele entrou nesse clube, né? Sim, entrou. Só que na época, a Genebra era 20 mil habitantes. Eu moro na Vila Mariana, em São Paulo. Eu acho que deve ter mais habitantes. Talvez mais. Então, quero dizer, aqui tem grande igreja na Vila Mariana. Sim. Batista, tudo. Quer dizer, esses pastores são mais famosos hoje em dia que no tempo de Calvino. Essa era a minha fala, para mostrar que o Calvino era... Primeiro, não tinha muita comunicação. Talvez não era tão famoso na época. Né? A fama dele aconteceu a partir de 1555, porque houve uma mudança em Genebra. Como a Inglaterra, a influência, né? Assim, na verdade, muitos refugiados foram para Genebra. Né? O que mostra que Genebra não era esse antro sanguinário que dizem por aí na época dele. Verdade. Um grupo enorme de protestantes refugiados foram para Genebra e começaram a apoiá-lo. Isso em 1555. E com isso, então, o Conselho Municipal teve que abrandar a sua hostilidade contra Calvino. O Conselho Municipal sempre foi hostil a Calvino. Sempre. O Conselho Municipal, pressionado por esses refugiados que tinham dinheiro e que conquistaram a posição de burgueses na cidade, começaram a votar,
eles tiveram que abrandar com Calvino. Então, a partir de 1555, Calvino começa a ficar mais famoso e começa a difundir suas ideias para fora de Genebra, chegando até o Brasil. Em 1557, ele mandou missionários para o Brasil, aqui para o Rio de Janeiro. Foram mortos pelo Villegagnon. Né? Nicolas de Villegagnon matou todos eles enforcados e depois jogou de cima de um precipício. Mas foi Calvino quem os enviou. E ele começou um trabalho de divulgação. Ele começou a enviar literatura para a França, contrabandear literatura para a França, mandar pastores para o mundo inteiro. Aí que a sua fama começa a se expandir, mas só a partir de 1555. Entendo. E eu preciso fazer essa pergunta, que imagine que nossos inimigos gostam que eu faça essa pergunta. Né? Em 1503, Calvino acusou Michel Servet, falou de Michel Servet, talvez é Miguel, né? Miguel de heresia. O senhor pode nos explicar o que aconteceu aqui, porque realmente parece que a maior crítica para João Calvino, hoje em dia também, né? Nos livros sobre Calvino sempre tem esse aspecto. Sim, é curioso porque na época, assim, os católicos mataram dezenas, centenas, milhares de pessoas. Na fogueira, enfim, nós vemos isso aí às dezenas, às centenas, aos milhares na história do romanismo. Mas na época de Calvino, Genebra só executou uma pessoa por motivos religiosos, uma. Foi Miguel Servet em 1553. Era sobre a Trindade, né? Ele não acreditava na Trindade. Duas coisas. Ele não acreditava na Trindade. E ele não acreditava no batismo infantil. Então, o que aconteceu? Quando ele foi acusado pela Inquisição Católica e ele fugiu. Para onde ele fugiu? Para Genebra. Agora pergunta, se Genebra era um antro sanguinário governado por um ditador assassino, por que ele fugiu para lá? É claro que não era isso. Era um lugar seguro. Ele foi para Genebra mesmo sabendo que Calvino conhecia e Calvino não aprovava a heresia dele. Quando ele chegou lá, Calvino denunciou. Falou assim, olha, ele foi dito para Calvino que ele estava lá, Calvino denunciou. Olha, esse homem é perigoso. Ele foi preso. Porque era realmente perigoso. A gente pensa que foi a prisão por causa de ideias. Não é isso. Não é isso. Se você dissesse naquela época que você não cria no batismo infantil, como eu digo hoje, outros batistas dizem, isso era um perigo para a ordem social, porque quem não cria no batismo infantil na época eram os anabatistas. E os anabatistas, na cidade de Münster, na Alemanha, chegaram ao ponto de tomar o poder e estabelecer um reino comunista, um reino imoral, um reino violento na cidade. Eles tiveram que ser cercados e massacrados pelo ex-bispo de Münster. Então a cidade ficou destruída. Naquela época dizer, olha, eu sou contra o batismo infantil, alinhava você a criminosos. Então por isso ele foi preso. Porque ele era um perigo, era visto como um perigo para a ordem social. Entendo. Foi preso. E quem o processou? O Conselho Municipal, não foi Calvino. Quem o julgou? O Conselho Municipal, não foi Calvino. Quem o condenou? O Conselho Municipal, não foi Calvino. Quem o executou? O Conselho Municipal, não foi Calvino. Quem escolheu a pena de fogueira? Foi o Conselho Municipal, não foi Calvino. Calvino, ele atuou como testemunha contra o Serveto. Ele foi testemunha, mas não foi juiz. E quando Serveto foi condenado à fogueira, aliás, repetindo aqui, o único réu condenado por razões religiosas em Genebra durante todo o tempo de Calvino ali. Só um. Miguel Serveto, só ele. Calvino pediu o seguinte, olha, não executem com a fogueira, é uma forma muito cruel. Apliquem a decapitação, porque é uma morte rápida, para ele não sofrer. Eles ignoraram Calvino e mataram na fogueira. O Carrasco não sabia executar, porque não tinha experiência. Poucas pessoas ele tinha executado, aliás, por razões religiosas, nenhuma. E quando ele foi executar Serveto, foi um caos, porque Serveto sofreu muito, porque o Carrasco não sabia como executar. Então, Serveto sofreu demais durante a morte. Foi uma morte lenta e horrível. Né? E isso maculou o caráter de Calvino. Mas Calvino não teve essa participação que dizem por aí. Isso não foi verdade. Ele foi testemunha contra Serveto e o acusador de Serveto. Mas ele não foi o juiz nem o executor.
Obrigado pela essa explicação muito clara. Agora, uma parte que eu achei interessante de João Calvino, em 1573, ele fundou uma escola em Genebra, que deveria ser dividida em duas partes, um colégio, escola privada em latina, e um liceu, chamado de academia, ou escola pública. O que é interessante é que hoje, se uma pessoa tem a chance de ir para Genebra, o colégio acabou se tornando o Colégio Calvin, que ainda existe e que forma, aliás, a elite de Genebra, né? Os banqueiros, tudo, né? Filho desse banqueiro, né? E hoje, uma das escolas de ensino médio de Genebra, É isso aí. então, o que eu falei, e a academia foi a precursor da Universidade de Genebra, que ganhou muito prêmio Nobel, a Universidade de Genebra. Quer dizer, a influência de Calvin ainda continua. Na Suíça vira um pouquinho tabu, né? Porque o politicamente correto, né? Mas é incrível que 500 anos depois temos duas escolas importantíssimas de Calvin. Quer reforçar essa parte também visionária dele, né? De academia, liceu. Assim, acho que teve alguma... O ano, acho que não é 1573. 73 já tinha morrido já. Ah, tá. Foi 1559. Ele fundou as duas. Ah. As duas. O colégio, porque era obrigatório agora estudar. Tá. Então, a garotada tinha que estudar. Né? E a academia era para formar pastores e também tinha curso de direito. Depois que ele morreu, aí começou a ampliar. Hoje é a universidade lá de Genebra, lá, que é famosíssima, né, e super conceituada, né? É uma universidade de um nível muito, muito alto, né? E o que mostra, nas suas origens, o valor que Calvino dava à educação, ao conhecimento, ao estudo. É uma marca dos humanistas. Os reformadores sempre foram marcados pelo estudo sério, pela dedicação. E o Harvard foi fundado por calvinistas, né? Harvard, né? Que é a maior universidade do mundo, né? Todas as grandes universidades americanas, todas as grandes, né? foram fundadas por homens que tinham essa visão calvinista do mundo. Falou aqui um pouco como um protestante, né? Evangélico, né? Que, lógico que os católicos teve um super impacto, né? A gente falou dessa escola, né? Mas nós também... Sim, o impacto. Sim. Claro, o movimento de universidades é do século XIII, dentro do catolicismo romano, né? Mas não é um fenômeno exclusivamente católico. Muitas universidades foram fundadas por protestantes, grandes universidades. Mas eu concordo, por exemplo, que hoje no Brasil os jesuítas fazem um bom trabalho nas escolas. Né? Mas eu quero dizer que... Eu estudei numa faculdade franciscana. Nós evangélicos também temos uma parte, talvez mais na universidade. Sem dúvida. E o Calvino, é a marca do papel do cristianismo, né? Sim, em geral, né? Como educador. Também. Educador, né? Como eu falei, né? Nesse programa não vamos ter tempo de falar muito de teologia. Mas o senhor, você foi numa entrevista, deu uma entrevista ao canal de YouTube Teologar, né? Algum mês atrás. Sim. E você disse que o calvinismo, ou seja, que no calvinismo, naquele que vier depois de sua morte, porque há uma grande tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Sim. Achei isso muito interessante. O senhor acha que o próprio João Calvino estava muito interessado nesse dilema? Ou seria mais o seguidor depois do Calvino? Assim, é um pouco difícil avaliar, mas assim, lembrando assim das coisas, né, que ao longo dos anos a gente estuda e lê, parece que essa preocupação ela é mais voltada para os seus descendentes ideológicos, né? Calvino fala sobre essa tensão. Ele fala sobre isso e ele diz, olha, há coisas que nós não podemos explicar, isso aí existe e acabou. Então, o teólogo autêntico ele vai entender, olha, eu não posso negar nenhuma das partes, eu tenho que aceitar a soberania de Deus e tenho que aceitar a responsabilidade humana. Como essas coisas se harmonizam, eu não sei explicar, porque elas se explicam na mente insondável de Deus. Eu não tenho como explicar isso. Mas ele não se ocupou disso, de ficar repetindo isso. Esse é um debate que é posterior, é um debate mais, não de Calvino, mas um debate calvinista. Há uma diferença entre o calvinismo
e a teologia de Calvino. Claro que há correlação, mas há elementos de diferença. O calvinismo é o aliancismo mesclado com o sínodo de Dort na tulipa, lá os 5 pontos. Sim. A teologia de Calvino é a sistematização de todo o ensino cristão. É algo muito maior a teologia de Calvino do que os aspectos distintivos do calvinismo. Entendo. Mas a Calvino não se ocupou tanto de ficar tentando explicar isso aí, não. Os calvinistas, sim, entraram em debates maiores, surgiram os arminianos debatendo essas coisas, né? Mas é um debate que pertence a um período mais posterior. Aliás, em francês, a gente fala pouco do calvinismo, a gente fala do movimento reformado, né? Sim. Assim, o Calvin número 1, mas tem outro pensador, né? No Brasil, nos Estados Unidos, o calvinista talvez fica mais simples, ou é uma... contra o arminianismo, por exemplo, né? Em 1564, né? Agora é o ano que Quando ele morreu. Morreu, né? Em Genebra, 55 anos de idade, jovem, né? Novo. Para hoje em dia. E uma coisa que eu estava vendo, preparando o programa, é interessante notar que ele não queria um túmulo para evitar ser homenageado. Na verdade, ele não quer um túmulo como nome. Você recebeu essa informação? Ele era muito recatado, Calvino. Ele era muito simples. Quando o cardeal Sadoleto visitou Genebra, ficou impressionado com a pobreza dele. A pobreza dele. A ideia de um ditador governando com mão de ferro na cidade, como eu disse que nunca existiu, deve ser descartada. E o que devemos ter em mente quando pensamos em Calvino em Genebra é um homem pobre, que criava 2 filhos que não eram dele, né? Que tinha que lidar com os problemas do irmão dele e da esposa do irmão dele, porque brigavam muito. Calvino sofria muito com isso. Era complicado, a casa de Calvino era complicada. Era um homem pobre, era um homem doente, com várias doenças, e sofria com isso terrivelmente, não tinha remédios na época, e um homem fortemente preocupado com a pureza da igreja e a expansão da fé. A partir de 1555, quando ele tem mais liberdade, ele faz de tudo para enviar pastores para o mundo todo. John Knox estudou com ele, foi reformador da Escócia. Então, presbiteriana, igreja presbiteriana agora. Essa academia, isso, exatamente. Essa academia de Genebra, fundada em 1559, que nós mencionamos aí, formou pastores para enviar para o mundo todo. Ele mandou dezenas de pastores para a França, dezenas de pastores. Dezenas. Para pastorear congregações ali. Então temos que pensar num homem assim. Nós não temos que pensar num ditador sanguinário, porque essa imagem é absolutamente falsa. E também não pensar num bilionário, porque hoje, com as teorias de Max Weber, né, talvez as pessoas que não estudam sociologia, né, que é um dos 3 grandes sociólogos, né, com Durkheim e com Karl Marx, a gente pensa nesse calvinista capitalista, né, mas já o Max Weber escreveu em 1900 aqui. Isso. Então, e outra coisa, é interessante esse contraste. O Max Weber não se inspira necessariamente em Calvino, mas no calvinismo, na sua ética do trabalho, de produção e trabalho. Sim. Porque é óbvio, se os calvinistas posteriores enfatizaram o quê? O conceito de chamado. Qualquer profissão é um chamado divino. Vocação, né? É vocação. Ora, se eu sou um sapateiro e eu entendo que a minha profissão é um chamado divino, eu vou me dedicar a ser o melhor sapateiro do mundo. Não são 8 horas, e é claro, são 8 horas de dedicação. Exato. E é claro que isso vai gerar o quê? Isso vai gerar o quê? Dinheiro. Dinheiro. Eu vou fazer o que com dinheiro? Eu não vou gastar em balada. Hoje os países mais ricos do mundo são todos calvinistas. Claro, né? A lista é simples. A única exceção é o Japão, né? Estados Unidos, Suíça, Holanda, né? Inglaterra. E acho que podemos reforçar, né? Porque isso é muito interessante. Estados Unidos não existia na época, né? Isso não como a gente conhece hoje. Indiano, talvez. Não eram... Né? Formado. Os pastores ingleses, muito pastor inglês, vêm para Genebra se formar, volta para a Inglaterra, infusa a igreja anglicana, né? Que parece que tem uma teologia calvinista, mas uma liturgia católica, essa confusão. Depois... Uma área, uma vertente igreja, do anglicanismo é independente. E aí são calvinistas, né? Mas o calvinismo infusou muito na Inglaterra. Sim. Por isso que depois...
foi São os infusa puritanos super ingleses. puritano nos Estados Unidos, né? Sim, são os puritanos ingleses e os puritanos americanos. Né? Sim. Então, é claro, com uma ética dessa, de trabalho e de ética no gasto do dinheiro, é claro que você vai acumular riqueza. É óbvio. Você trabalha sério e não gasta com cachaça e não gasta com bagunça, você vai acumular riqueza. Isso Lógico, é ruim? né? É ruim isso? Dinheiro honesto? E também reinvestir pela sociedade. Reinvestir Né? e tudo mais. Talvez o calvinista atual nos Estados Unidos e no Brasil não entende essa parte do calvinismo do século 1700, né? Que era também, na minha morte, eu vou doar tudo para uma universidade. Né? Isso. E a riqueza, ela circula na sociedade. As pessoas entendem hoje em dia que toda riqueza é má. E quando não. Se eu trabalho honestamente e não gasto dinheiro com bobagens, eu vou prosperar. Foi o que aconteceu com os calvinistas. Sim. Fazer o que? Rasgar o dinheiro, jogar na fogueira, queimar tudo para ficar pobre? É bobo. Mas voltando a essa ideia de túmulo, talvez isso seria mais uma opinião do Senhor, você acha que ele foi profeta um momento, ia saber que ia ficar tão famoso, que ele falou... Porque eu ouvi algum discurso falar que ele não gosta da idolatria. Então ele tinha medo que hoje... Aliás, hoje temos pessoas que vão para a Guiné para ver o Calvino, né? O muro dos reformadores. Vamos jogar uma foto aqui, né? Sempre o risco também de ser idolatrada, né? Do Calvino, do Santo Agostinho, o Cristo, né? Pode ser que ele tivesse esse medo porque as institutas começaram a se tornar um livro famoso, né? É a sistematização do cristianismo protestante. Ele é o maior sistematizador do cristianismo protestante. Além disso, depois de 1555, a fama dele começa a crescer bastante porque ele está enviando missionários para o mundo todo. Quando ele morreu, o próprio Papa falou, olha, se eu tivesse servos como esse aí, os meus domínios se estenderiam de mar a mar. O Papa disse isso. Sim. Então, a fama dele já era grande. Então, certamente por medo disso, ele falou assim, eu vou ser muito venerado, então é melhor não fazer nenhum túmulo, nada, né? Certamente foi um crescendo, né? E para concluir, eu vou chamar o Charles H. Spurgeon, né? O famoso pregador batista inglês, escrever séculos depois, né? Porque é um pregador do século XIX. Isso, né? Calvinista. Calvinista em Londres, tal, lotado, um super pastor, não vou falar que hoje poderia ser igual, mas imagina o grande pastor americano brasileiro. E ele falou isso, quanto mais eu vivo, mais claro fica que o sistema de João Calvino é o mais próximo da perfeição. Imagino que você compartilha essa análise e eu quero saber por que o senhor acha que o Calvino está tão próximo da perfeição teológica. Eu concordo. Sim. Eu concordo que ele está próximo da perfeição teológica. Ele não é perfeito. Tem várias coisas em Calvino que eu discordo. É diferente. Sim. Eu não sou um sectário, né, que vê Calvino como um profeta inerrante infalível, como uma espécie de Ellen White, né, calvinista, que ali é profeta de Deus. O que ele reformar fala, sempre reformar. Também a gente gosta disso na teologia protestante. Exatamente. Né? Eu vejo João Calvino como um exegeta de alto nível, mas não é perfeito. Ele tem falhas na sua, a meu ver. Quando eu leio as institutas, eu vejo pontos que eu considero errados. Eu falo, não, isso aqui não está certo. Eu não concordo com isso. Eu discordo disso aqui. Ele foi fraco nisso aqui. É um homem, não é Deus, não escreveu sob inspiração divina, e muito do que ele escreveu, várias coisas que eu já li dele, eu não concordo. Mas que ele é próximo da perfeição, ele é. Por quê? Não por virtudes dele, por causa do método. Não existe método melhor que o dele. É o ad fontes. Eu explicar o cristianismo não a partir de encíclicas papais. Eu explicar o cristianismo não a partir de revelações que pessoas têm que dão na telha. Né? Você vai numa igreja hoje em dia, a pessoa tem revelações na hora. Né? E aí baseia a sua vida cristã com base em revelações que ela tem na hora, lá, coisa que dá na cabeça dela, ela tem, acho que é revelação, qualquer pensamento que ela tem, ela acha que é revelação. Né? Calvino fez a coisa certa, ele foi ad fontes, ele aprendeu com os humanistas do meio jurídico de Orleans, com o Guilherme Boudet, ele aprendeu com ele. Vá para as fontes e, estudando as fontes, avalie a gramática, avalie o contexto literário, textual e o contexto histórico, as intenções autorais, para descobrir o sentido do texto na época. E descobrindo o sentido do texto na época, procure aplicá-lo à realidade presente. Calvino fez isso.
E não existe método exegético, hermenêutico melhor do que esse. Porque você descobre a intenção autoral. E se você descobre a intenção autoral da Bíblia, você descobre o que Deus quer falar. Então, por isso ele acertou. Por isso que ele fala é muito bom. Por isso não se inventou até hoje um método melhor de interpretação da Bíblia. Não existe. Entendi. Você pega livros de hermenêutica e muitos deles falam, olha, o método insuperável é esse. Porque você descobre que o autor original quis dizer. Então, por isso eu creio que ele está perto da perfeição. Não é perfeito. Mas sim, o modelo dele, o método, a hermenêutica dele são insuperáveis. Então é por isso que ele fica ainda relevante em 2023, 2024. E será para sempre. Enquanto houver alguém se debruçando sobre um texto bíblico, querendo descobrir o significado daquilo, nós teremos alguém sendo movido pelos sentimentos de Calvino. Enquanto estivermos alguém estudando o texto original e tentando descobrir o significado no contexto histórico e literário daquilo e aplicando aquele significado à realidade presente, nós estaremos respirando ainda ares de João Calvino. Entendo. Você quer fazer uma última conclusão sobre o inimigo que não gosta de João Calvino? O que você ia resumir? Que realmente temos que Eu acredito que uma mensagem seria a seguinte, olha, vocês que são evangélicos e que atacam João Calvino, vocês estão atirando em si mesmos. Esse homem, ele foi o pai, por assim dizer, de todas as denominações evangélicas que existem. Até Arminiano era calvinista. Sim, até Armínio era calvinista. Sim. E ele sistematizou a teologia cristã, enfatizando os dogmas genuinamente cristãos contra um catolicismo medieval que, se não fosse ele, nós estaríamos escravizados a isso até hoje. Entendo. Então, deixem de ouvir os ataques feitos por aqueles que odeiam a teologia protestante. Não se unam àqueles que odeiam a teologia protestante. Vejam Calvino como um personagem normal, que teve seus defeitos, não acolham a visão de um criminoso, cruel, assassino, isso é mentira, como eu disse aqui, isso é uma invenção terrível, não acreditem nisso. Vejam Calvino como um irmão na fé, um homem que conheceu o Salvador quando era jovem e que se dedicou ao estudo e que prestou grandes serviços à fé reformada por meio daquilo que ele escreveu e daquilo que ele pregou. Vejam assim, e louvem a Deus pela vida desse homem, porque graças ao impacto dele, hoje nós temos um protestantismo bem definido no campo teológico, no campo doutrinário. Sim. Então é um homem que merece o nosso respeito, a nossa gratidão a Deus pela vida dele. Eu não tenho que concordar com tudo que ele disse. Eu não concordo com tudo que ele disse. Sim. Mas devemos louvar a Deus, porque Deus levantou esse homem um dia para causar um impacto gigantesco dentro do cristianismo e mudar os rumos de nações, de países e mudar o rumo de vidas pessoais também. Calvino merece o respeito de todo protestante, mesmo os arminianos. E Calvino merece que nós louvemos a Deus, todos, arminianos, calvinistas, todos devemos louvar a Deus, porque ele um dia levantou esse homem para impactar o mundo no campo cristão e no campo teológico. Sim. E sem criar um santo, né? Porque também ele confessou sou o pior dos pecadores, como falou o apóstolo Paulo, né? Não tem que ser canonizado, tinha defeitos, tinha pecados, era um homem mal-humorado, era um homem severo demais com seus inimigos. Calvino usa muito a palavra cão para se referir aos seus inimigos, isso é errado. Não era um santo, mas o trabalho dele, ele como instrumento de Deus naquela época e até hoje, deve ser reconhecido. Muito obrigado, pastor, professor, foi brilhante de novo. E espero que em outro programa podemos falar essa vez mais sobre o calvinismo e outra coisa. Eu falo au revoir, até mais. Obrigado.